Mas hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, dia da Bíblia. E nós temos no Brasil, porque veio de fora para cá, uma organização muito importante chamada, vem para cá, Júlio, Gideões Internacionais. Os Gideões Internacionais também chegaram ao Brasil. E o diácono Judson faz parte desse grupo. E ele, então, vai, nesta hora, apresentar o pregador, que é um dos líderes dos Gideões no Rio de Janeiro. Ele vai dizer o que o pregador é. Obrigado. Prezados irmãos, é com imensa, mas imensa mesmo, satisfação que nós estamos aqui no dia da Bíblia. E aqui estamos para apresentar o nosso pregador, que é o nosso irmão Rodney Gomes Turner. Mas nós queremos, antes de apresentá-lo, nós queremos apresentar também os Gideões que atenderam o nosso convite e estão aqui na nossa igreja. É um grupo seleto de várias igrejas. Eu quero pedir que fiquem de pé. Eles não estão todos num local só, mas todos que estão aqui eu peço que levantem, não é? Nós temos ali o irmão Ari Arruda, a irmã Carmelita, o irmão Caézer, né? Que está ali, Caézer, o irmão Marcelo, o irmão Galindo, a sua esposa Gláucia, o Álvaro, o esposo da Talita, a irmã Talita, que está aqui ao canto, o irmão Marcelo, o irmão Bispo, temos mais lá atrás, o irmão Silas Silva e Dalimar, que são meus primos de família. Temos mais lá atrás uma outra irmã que eu não estou conseguindo... Silvia, a esposa Silvia, que até recomendei à minha esposa que desse uma atenção especial para ela. Então eu quero, cada um desses irmãos, alguns são de outras denominações. Obrigado, irmãos, e podem assentar-se. E agora vamos falar do nosso pregador, que nós queremos que ele chegue aqui. O irmão Rodney é um irmão que nós temos trabalhado muito com ele, mas trabalhado mesmo. Tanto trabalhado de distribuir Bíblia, como de carregar várias caixas. E ele tem uma característica que ele bota os seus recursos a favor dos Gideões e transporta. E já tivemos várias oportunidades de descarregar vários caminhões. Agora o último foi aqui em Piabetá, que ele chega lá com um caminhão cheio de Novos Testamentos. E nós tivemos um trabalhão lá, ainda bem que naquele dia tínhamos um grupo maior, mas teve um dia que nós tivemos aqui na Buenos Aires, que arrebataram aqui alguns daqueles homens que estavam ali à disposição para nos ajudar, porque a gente sozinho não conseguia de tantos Novos Testamentos, eram 500 mil, meu irmão, 500 mil Novos Testamentos. Então nós distribuímos aquilo tudo, graças a Deus, e hoje nós estamos aqui com o Rodney. O Rodney que está lá atrás com a irmã Silvia, trouxe os filhos também, não? Não, ele tem 2 filhos, mais uma filha, né? 3 filhos e 3 netos. 3 netos. Além do mais, é um empresário de sucesso. Ele é bem conhecido pelo nosso irmão Marcelo. Marcelo não. Ele está ali no canto, é o esposo da Rosana. Sérgio é bem conhecido, porque trabalham na mesma área comercial. Me desculpem, irmãos, a falha aqui. Mas, além do mais, é um homem que está na direção dos Gideões. Ele é o representante da área talvez mais importante dos Gideões, que abrange os campos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nós queremos pedir, não esse Estado, mas o divino, que o abençoe, o dirija na excelente mensagem. Nós queremos pedir mais uma vez ao irmão Álvaro, que está ali, ao nosso tesoureiro, se ao final alguém quiser fazer alguma oferta, nós não faremos pedido aqui, mas se voluntariamente alguém quiser oferecer aos Gideões, poderá usar a tesouraria da igreja ou falar diretamente com o irmão Álvaro, que pode representar. Então nós vamos orar aqui, pedindo que Deus abençoe nosso excelente Gideão, bondoso Deus. Te agradecemos por essa excelente oportunidade de estarmos com o irmão Rodney. Sim, Deus. E não é de agora, já de há muito tempo nós trabalhamos juntos. Sim. E a nossa alegria é enorme.
que a tua palavra seja colocada através do teu servo para todos nós, neste ministério que não se abrange apenas ao Rio de Janeiro, nem ao Brasil, mas é um ministério muito mundial. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande poder estar nessa noite compartilhando um pouco do Ministério dos Gideões Internacionais com a amada igreja. Os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócios, profissionais liberais, cristãos evangélicos nascidos de novo, que tem como único objetivo ganhar homens, mulheres, meninos e meninas através da distribuição e a colocação da palavra de Deus. Em escolas, em quartéis, nos hospitais, as auxiliares colocam, nós colocamos nas universidades, colocamos em todos os agrupamentos militares e também entramos nos presídios e aonde o Senhor abrir as portas para distribuirmos a palavra de Deus. Um ministério que nasceu em 1899 com apenas 2 homens. Numa noite, num desses dias, um desses homens esqueceu a sua Bíblia em casa. E era um caixeiro viajante, e ele, ao chegar no hotel naquela cidade, ele procurou a recepção para saber se havia uma Bíblia que pudesse emprestar a ele para ele ler. E não havia uma Bíblia ali. E o rapaz daquela recepção disse: olha, eu vou colocar o senhor no quarto de um crente. Esse homem deve ter uma Bíblia e o senhor vai poder compartilhar com ele. E assim, naquela noite, aqueles 2 homens louvaram a Deus, leram a palavra e oraram a Deus. E o Senhor, que gera em nós tanto querer quanto efetuar, gerou no coração desses 2 homens o desejo de colocar uma Bíblia no hall dos hotéis por onde eles passassem. E assim nascia o Ministério dos Gideões Internacionais. O ministério que, para a honra e glória do Senhor, está presente hoje em 200 países no mundo. E o Novo Testamento é impresso em mais de 96 idiomas, língua das quais eu nem as conheço. E os Gideões distribuem gratuitamente a palavra de Deus, com apoio da igreja que é parceira nesse ministério, desde o início do ministério. Então, os Gideões fazem essa obra pelo mundo. No Rio de Janeiro, o campo daqui, foi o 2º campo do Brasil a ser instalado aqui no Brasil, para a honra e glória do Senhor. Nós trabalhamos como um braço estendido da igreja, aonde a igreja não pode estar, lá estão os homens da Bíblia. Nós perdemos a nossa identidade, nós somos reconhecidos como homens da Bíblia. Numa escola, somos apresentados: olha, chegaram os homens da Bíblia aí. E aí nós entramos, falamos com a diretora, o diretor do presídio, e ali nós pedimos permissão e vamos distribuindo a palavra de Deus. Para a honra e glória do Senhor, o alvo para esse ano no Brasil são de 8 milhões de Novos Testamentos a serem distribuídos no Brasil, para a honra e glória do Senhor. Os Gideões distribuíram ano passado perto de 88 milhões de Bíblias e Novos Testamentos pelo mundo afora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós, os Gideões Internacionais, trabalhamos em cima da promessa do Senhor, que se encontra em Isaías, lá no capítulo 55, no versículos 11 e 10. Vamos ler. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Amém?
A palavra é viva e eficaz. Assim como essa palavra falou comigo um dia, falou com cada um de nós aqui. Porque a palavra é viva e eficaz. Meus amados irmãos, um homem chamado Elliot Elsevich, numa noite de Natal, um homem que tinha uma vida totalmente desregrada, a sua família, a sua esposa, que cuidava de 2 netinhos e também lutava contra um câncer de mama. Naquela noite de Natal, aquela mulher não deixou ele entrar em casa, porque a vida era totalmente desregrada, um homem pecador, e ele então foi para um hotel e colocou na sua mente que naquele hotel ele ia dar cabo da sua vida, porque ele não servia para nada. O inimigo usando ele para dar cabo da sua vida, e ele chegou no hotel, e ao entrar no quarto ele viu sobre a televisão uma Bíblia. E ali ele ficou muito irado quando viu aquela Bíblia, ele deu um tapa na Bíblia, ela caiu no chão e ele chutou a Bíblia, e a Bíblia bateu de encontro àquela cama e caiu aberta. Em João 14, versículo 27, ele pegou a Bíblia aberta e leu um versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não eu vou como o mundo a dar, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Elliot Elsevich passou 3 dias naquele hotel lendo a palavra de Deus. Retornou para sua casa, pediu perdão à sua esposa, procurou uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Lá aquela família confessou, aceitando Jesus publicamente lá naquela igreja. E não para por aí. Elliot foi chamado para o pastorado. Hoje esse homem é pastor lá na Carolina do Norte, para a honra e glória do Senhor. Uma Bíblia deixada num quarto de hotel. Nós sabemos que ao pegar a palavra de Deus e ler, algo tremendo vai acontecer. Quando eu entro nas salas de aula, distribuindo a palavra de Deus, eu pergunto sempre à professora, eu falei o preço. E ela disse, não. Aí os alunos, olha, o preço é que vocês leiam, porque assim como fez a diferença na minha vida e dos meus irmãos que estão aqui, há de fazer na vida de cada um de vocês. Aí eles ficam alegres. Agora coloque o nome e a data que vocês estão recebendo esse presente. E nós saímos para outra sala de aula, entregando a palavra de Deus. E essa palavra retorna para um lar, para uma casa. E nós sabemos que aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Amém? E ali, ao compartilhar a palavra de Deus, ao ler a palavra, Deus faz uma obra tremenda de salvação para a honra e glória do Senhor. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus porque no Brasil nós temos a preciosa liberdade de podermos semear a palavra de Deus livremente. Entramos nas escolas, muitas vezes nos colégios e até nas universidades, entramos nos quartéis para distribuir a palavra de Deus, mas há países, meus amados, que já não se pode fazer isso. Os irmãos têm que ficar a 100 metros da entrada da escola ou daquele agrupamento militar com o braço estendido para quem quiser pegar. Porque se ele abordar alguém, ele pode ser processado por invadir a privacidade de outra. Mas nós louvamos a Deus, porque nas nossas terras brasileiras nós podemos fazer esse trabalho livremente, semeamos, sem impedimento nenhum. O primeiro motivo que nos traz a Igreja do Senhor nesta noite, e o mais importante, é que a Igreja do Senhor aqui esteja orando pelos Gideões internacionais, aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo, para que as portas de todas as instituições estejam abertas para que nós possamos distribuir, para que haja um fluxo constante de recursos, para que nós possamos mandar imprimir mais da palavra de Deus.
e possamos mandar a países muito mais pobres do que o Brasil. Eu recebi um e-mail dos irmãos da África, e aquele irmão dizendo: irmãos, mande-nos Bíblias, porque o que nós temos aqui em Angola ainda é muito pouco pelo volume que nós precisamos distribuir. Nós saímos para uma cidade com carregamento de 8.000 Novos Testamentos num trem. Dentro do trem, roubaram 800 Novos Testamentos. E ao chegarmos na estação daquela cidade, ao descarregarmos as caixas lá, o povo daquela cidade soube que haviam ali homens com Bíblias. E ali na estação, aquele povo tomou todo o restante das Bíblias antes de serem distribuídos. Meus amados irmãos, o mundo que nós vivemos hoje tem fome e fome da palavra de Deus. Fome. Há países, meus amados irmãos, na África, em Gana, os gideões trabalharam lá uma semana distribuindo intensivamente, distribuíram 300.000 Novos Testamentos. Ao chegar no final daquela semana, o Gideão, numa escola, com a professora, ela disse: quando vocês voltarão? Ainda existem aqui 500 escolas com mais de 600.000 alunos para vocês distribuírem a palavra de Deus. Eu sou a professora de literatura e esse será o nosso livro-texto. Em muitos países no mundo, meus amados irmãos, o único livro que as crianças, os estudantes podem considerar como seu é o Novo Testamento, dado pelos Gideões Internacionais. Mas Deus é fiel. Ele é o Senhor do ouro e da prata, de tudo que aqui há. E é Ele que suporta, Ele que envia os recursos para que nós possamos a cada ano aumentar a demanda que nos é impressa pela necessidade da palavra de Deus. O ano passado, no mês de abril, o Comitê Central do Governo da China abriu a China para que os gideões pudessem distribuir a palavra de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, décadas e décadas os gideões estão orando para que pudessem ser abertas as portas daquele país. E naquelas 2 semanas que aqueles homens trabalharam lá, eles fizeram 14 vilas ou 15 vilas naquele país, distribuíram 2.800.000 Novos Testamentos para a honra e glória do Senhor. E a necessidade ainda é muito maior. A Índia, meus amados irmãos, está demandando 1.300.000 Novos Testamentos por mês. A necessidade é muito maior. A China, 1.5 bilhões de almas ou mais. A Índia também numa mesma proporção. Que a igreja do Senhor esteja orando. Senhor, envia os recursos. Senhor, abre as portas, ó Deus, para que os gideões possam distribuir mais da Tua palavra. Aqui no Rio de Janeiro, existe um complexo penitenciário que anualmente os gideões vão lá distribuir no complexo de Bangu. O irmão contando diz que ao terminar de sair por numa daquelas alas daquele presídio, no final do corredor ele escutou um jovem chamando: moço, moço da Bíblia, vem aqui. Ele olhou, não havia só ele retornou até a cela. Aquele jovem disse: moço, o ano passado vocês estiveram aqui e me entregaram uma Bíblia como essa. Eu era o gerente do tráfico e aqui eu tinha cocaína, maconha, aqui eu fazia o tráfico também. Quando eu recebi aquele Novo Testamento, eu tinha maconha e não tinha com o que fazer um baseado. Ele abriu o Novo Testamento, viu que as folhas eram muito fininhas, e aí ele começou pelo livro de Mateus, ele rasgou a primeira página do primeiro capítulo e ele lia, e fazia um baseado, e fumava. Meus amados irmãos e irmãs, para a honra e glória do Senhor, ele disse que ao chegar no último capítulo do livro de Mateus, quando ele rasgou aquela página, ele sentiu algo tremendo dentro dele. Quando ele viu, ele estava ali de joelhos, chorando, confessando o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador. Passou a tarde e a noite jogando a droga toda pelo vaso lá
da sua cela. Os amigos de prisão lá disseram: olha, ele ficou maluco, ele cheirou tanta cocaína, fumou tanta maconha que ele ficou doidinho, está jogando milhares de reais fora. Mas esse é o Deus que nós servimos. É aquele que converte o terrível pecador num santo caminhando para os céus. E agora está preso, mas liberto para a honra e glória do Senhor, lá pregando o Evangelho para aqueles companheiros de prisão e louvando a Deus como seu Senhor e Salvador. Esse é o Senhor que nós servimos, é o Deus da Bíblia, é a palavra que é untada pelo poder do Espírito Santo que transforma as vidas, transforma histórias, transforma as famílias, cidades. Esta é a poderosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, existem países ainda que estão com as portas fechadas, existe uma perseguição. Um país chamado Iêmen, um jovem muçulmano aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali ele foi convidado para participar do ministério gideônico na sua cidade. E lá na praça da sua cidade havia uma árvore onde ele colocava os Novos Testamentos, e ele ia pegando ali e evangelizando aquelas pessoas que passavam por ele ali. Em determinado dia, aquele jovem foi preso, julgado e condenado a perder o seu braço esquerdo por estar distribuindo a palavra de Deus. Os irmãos nos Estados Unidos souberam, convidaram ele para ir à convenção internacional, e ele disse que ao chegar naquele grande auditório havia um corredor, e convidaram ele para vir dar o seu testemunho, e ele veio caminhando, e ele viu uma caixa de Novos Testamentos no chão, e ele pegou aquela caixa, colocou no ombro e disse: louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque eles me deixaram o meu outro braço para distribuir mais da palavra de Deus. Meus amados irmãos, não ter a sua vida por preciosa, porque ele sabe que se for preso, se reincidir agora, ele paga com a sua própria vida, mas ele está lá no seu país, distribuindo a poderosa palavra de Deus. Meus amados irmãos, o segundo motivo que nos traz à casa do Senhor nesta belíssima noite é desafiar outros irmãos a virem fazer parte do Ministério dos Gideões Internacionais. Se o irmão é um profissional liberal, ele pode deixar seus negócios, um empresário, ele pode comandar, delegar para outros, para que possam fazer o trabalho e fazer o ID do Senhor Jesus. Ele pode fazer parte dos Gideões. De manhã, o turno da tarde, à noite, nós temos o dia inteiro e à noite também muitas faculdades, universidades para distribuirmos. Tem muito trabalho. E nós oramos ao Senhor da glória: Senhor Deus, envie, Senhor, mais trabalhadores para a tua seara, porque são poucos os trabalhadores e os campos já estão brancos para a cega. Nesse momento que nós estamos pregando aqui, milhares de almas estão partindo para a eternidade sem Cristo e sem salvação, porque muitas vezes estão faltando homens fiéis e sinceros para realizar o ID do Senhor Jesus. Terceiro motivo, o irmão já falou da oferta para o fundo bíblico. Cada R$ 2,50 nós mandamos imprimir um Novo Testamento, R$ 250 nós mandamos uma caixa de Novos Testamentos para qualquer país do mundo. Nessa noite os irmãos, tem o irmão ali que vai estar encarregado de receber as ofertas daquilo que Deus colocar no seu coração, para que mais Novos Testamentos e Bíblias possam ser impressos, enviados para o Brasil, para os cantos mais distantes do mundo, para a honra e glória do Senhor. Meus amados irmãos, eu conheço um levita chamado Asaf Borba, é um homem de Deus, um levita, e ele disse: irmãos, eu fui convidado a cantar, louvar o Senhor numa igreja lá no Japão chamada Sinciro, na cidade de Sinciro. E ao chegar lá naquele culto maravilhoso, a palavra, os louvores, o término
daquele culto maravilhoso, vem o senhor muito velhinho, sendo conduzido por um jovem até ele. E aquele velhinho disse: olha, há muitos e muitos anos atrás, eu encontrei na caixa do correio um Novo Testamento na minha casa. Peguei aquele livrinho, levei para minha casa e comecei a ler com meus filhos. Ele e seus 8 filhos se converteram ao Senhor Jesus. E na casa daquele senhor nasceu a primeira igreja batista da cidade de Sinciro, lá no Japão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que faz maravilhas. Eu digo aos irmãos, meus irmãos, nós não sabemos, somente na eternidade, na glória, nós vamos ter oportunidade de contemplar o trabalho da semeadura, né, daquilo que o Senhor salvou pelo trabalho aqui da distribuição da palavra de Deus. Deus é fiel, meus amados. Eu trouxe uma mensagem, um testemunho de um irmão chamado José Ailton. Eu gostaria de pedir ao irmão para que colocasse testemunho, ele é muito impactante, e os irmãos vão ver o próprio José Ailton. Meu nome é José Ailton. Aos 11 anos de idade, no início da década de 80, o Vale Jaguaribana é a região mais escassa do Nordeste. E foi necessário fugir de casa, um simples pivetinho, pequenininho, ou menor, porque pequeno eu ainda sou, né? Fugir de casa para poder ajudar a minha família. Minha família era uma família extensa e eu fugi. E vim aqui para o sul, a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquela região ali. E ali comecei a trabalhar de ajudante de caminhoneiro. E rodei esse Brasil, posso dizer que conheço o Brasil quase todo. E uma certa vez eu vinha de uma viagem na lida com caminhoneiro, sendo ajudante de caminhoneiro. E chegando em Joinville, Santa Catarina, passávamos em frente a um colégio. E ali tinham uns gideões, esses homens de Deus, entregando em frente a um colégio, na porta de um colégio, Novo Testamento. Eu pedi para ali o motorista parar a carreta e pedi um Novo Testamento a ele. Ele me negou. Aquilo foi uma dor tremenda em mim naquele momento. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus falou mais profundo no coração daquele gideão. Ele disse: eu não posso dar porque a gente só pode entregar em repartições públicas, colégio, hospitais, tal. E eu entrei na carreta, mas quando nós voltamos para funcionar ali a carreta, um dos gideões, lembro-me, isso há 29 anos atrás, homem alto, vermelho, careca, correu ao lado da carreta e entregou 2 Novos Testamentos, um para mim e um para o caminhoneiro. Aquele caminhoneiro, pouco mais de um ano, veio a se converter. Eu daí endureci um pouco mais o coração, mas passei a fazer uso daquela Bíblia como tudo para mim. Ela era meu alimento, era minha água, era minha vida. E eu coloquei em meu bolso. Eu só tirava só para mudar de roupa mesmo. Era minha companheira. E 7 anos depois, eu vim aceitar a Cristo através desse Novo Testamento que os Gideões Internacionais me deram. No Vale Jaguaribano, a minha família vive todo da pistolagem, vive de matar e destruir. E o que mais me alegra, que Deus me chamou através desse Novo Testamento, Deus fez a obra na minha vida. E eu já tenho ganho, tenho certeza, que mais de 70% da minha família, dos pistoleiros, eu tenho ganhado para o reino de Deus, através de um Novo Testamento no Gideão Internacional. E passei a percorrer esse Brasil, trabalhando de ajudante de caminhoneiro e sempre carregando o Novo Testamento. Se vira para mim, se via para mim e se via para muitos. E uma certa vez nós vínhamos do Rio Grande do Sul, me lembro dessa cidade que nós estávamos no Rio Grande do Sul, Uruguaiana,
e nós vimos, e um sábado que nem esse, sábado à noite, nós chegávamos aqui em Minas Gerais, cidade mais provável é Governador Valadares. E ali passamos pela madrugada, era um período muito frioso, e nós passamos para tomar um chimarrão. Gosto muito do chimarrão, e era a maneira da gente se aquecer um pouco. E ali paramos em um posto de gasolina, e ao chegar ali, ele pediu um café e eu pedi um chimarrão. E eu saí um pouco ao lado do posto e vi em um local assim, um certo cidadão, um homem, um mendigo de rua, um homem maltrapilho, um homem que fazia as necessidades de suas roupas. Aquele homem tinha a barba, batia na cintura, o cabelo enorme, e se tanto dormir nas ruas, estava uma imundície só. E eu comecei a observar aquele homem, e logo, minutos depois, chegou alguns filhos de papaizinho, como a gente usa lá no Nordeste, chamar os arruaceiros, filhos de gente ricas. Chegou num carro e ali pegaram uma mangueira d'água e ali jogaram sobre aquele mendigo. A água estava tão fria que só nos meus pensamentos já doía, né? E quando bateu aquela água sobre aquele mendigo, aquele homem, ele gritava, ele urrava como um cachorro na peia, sabe? Aquele homem dava gritos de dor e ele tremia, ele pulava tanto, irmãos, que eu não sei nem explicar para vocês. E vocês me perdoem, porque cada vez que eu lembro desse testemunho, eu me comovo, porque eu vivo, ele faz parte de mim. Ali eu pedi a eles para não fazer aquilo com aquele homem. Ele tinha uma vida, ele tinha uma alma, e eles saíram, eles me xingando, saíram. E ali eu procurei saber o que eu podia fazer. Fui à cabine da carreta, peguei uma roupa minha, tava minhas roupas de viagem, estava sujas, mas a vista da situação dele estava bem melhor. Trouxe uma toalha, enxuguei, e aquele homem tremia, gritava, chorava, mas não dizia uma palavra. E ali eu enxuguei, vesti a roupa, troquei a roupa dele, e ali fui até o restaurante, pedi um café bem quente, entreguei a ele. Eu quase que não conseguia trazer num copo descartável, e entreguei a ele. Mas aquele homem estava tão transpassado pelo frio, que ele tomou aquele café como se estivesse tomando um copo de água gelada. Eu disse, ele vai morrer, esse café tão quente vai queimar todo ele. Mas ele tomou, e ficou fitado os olhos em mim ali, e eu sem saber o que fazer. Mas eu perguntei ao Deus que um dia me tirou do lamaçal, através de um Novo Testamento. Eu perguntei, Senhor, o que posso fazer mais por este homem? Ali naquele momento, o caminhoneiro que estava comigo disse, bora irmão, vamos embora. E Deus falou no meu coração, entrega a minha palavra. Ali, meus irmãos, peguei a minha Bíblia, e não me envergonho, como Gideão, estou com 29 anos que eu carrego Bíblia, essa Bíbliazinha no bolso. Só o período que eu deixei um pouco com ele, mas arranjei outra. Mas minha esposa disse que eu sou mais agarrado à Bíblia do que a ela, que eu vivo direto com a minha Bíblia. Até para dormir eu durmo com ela no bolso, que muitas vezes eu necessito nas madrugadas quando vou buscar a presença de Deus. Mas essa foi a Bíblia que eu ganhei há 29 anos atrás. Me lembro em junho de 83. E ela tem sido minha amiga, minha companheira, meu tudo. Ali eu tirei dentro dela alguns papéis que tinha, entreguei a ele, coloquei na mão dele e disse, é sua, essa palavra há de mudar a sua vida. Aquele homem fitava os olhos em mim, não dava uma palavra, assim, os olhos crescidos, e ali eu fui embora. Pelo destino da vida, meus amados irmãos, quase 10 anos depois, isso foi em 93, 94 mais ou menos, 93, 7, 8 anos depois, eu passei um momento muito difícil na minha vida, financeiro e muito mais, e voltei à estrada novamente, voltei a trabalhar de caminhoneiro. E ali, eu creio que não foi por acaso, foi direcionado por Deus. E uma certa vez a gente vinha, eu trabalhando com uma empresa, prestava serviço para uma empresa que eu trazia, levava matéria-prima aqui de São Paulo para o Ceará e trazia já o produto aqui para São Paulo. E meus amados irmãos, um certo dia a gente voltava, e quando chegando em Governador Valadares, assim que a gente entrando em Governador Valadares, a carreta que a gente vinha bateu o motor. Acho que os homens aqui sabem o que é bater e pifar, né? E nós tivemos que ir ali
ir até a cidade, levar uma oficina para consertar o motor daquela carreta. Chegando ali, o mecânico disse que no mínimo nós íamos passar ali 3 ou 4 dias para ajeitar aquele motor. E eu, quando chego numa cidade, a primeira coisa que eu procuro é se tem alguma igreja evangélica. Perguntei ali, aquele dono da oficina, eles têm uma igrejinha dos capa preta aqui, bem na esquina, e eu posso levar você à noite. À noite, chegando lá, eu vi, não era uma igrejinha, não era um templozinho, era um templo quase do tamanho, teve espaço do tamanho disso aqui. Estava cheio, muito crente, uma bênção de Deus. E ali eu entrei, vi a alegria, já senti aquele gozo do Espírito Santo de Deus na minha vida. E ali entrei. Mas o que mais mexeu comigo, porque ao chegar ali, eu vi que lá no púlpito tinha vários homens de Deus. Eu creio que pastores, um ministério tal. Mas tinha um homem que me olhou de maneira diferente. Um homem levantou e começou a chorar. Ele apontava assim para mim, falava para o irmão que estava ao lado. E eu sou, como diz a minha família, eu sou um baixinho meio invocado, sabe? Quando eu vejo a pessoa falando, eu já fico meio invocado. E eu fiquei envergonhado. Aquele homem olhava e se levantava. E no final do culto, foi um culto maravilhoso. Deus operou grandemente, meus amados irmãos. No final houve uma oração gloriosa. E quando houve o amém, os irmãos saíram se cumprimentando. Eu vi que aquela igreja era uma daquelas igrejas tradicionais, onde os crentes só saem se saudar uns aos outros. Coisa que eu acho mais linda hoje, que muitas vezes falta no meio do povo de Deus. E todo mundo saudando, se abraçando. Aquele homem desceu do púlpito, chorando. Aquele homem tremia de uma maneira tal. Ele me abraçou, ele não esperou que eu abraçasse ele. Ele me abraçou assim, pegando meus 2 braços. Ele me levantou um pouco, chorando, e disse: há muito tempo eu esperava por esta oportunidade. Há muito tempo eu pedi a Deus essa oportunidade de ter esse encontro. Louvado seja Deus. No momento, irmãos, eu só pensei: esse homem deve ser um louco. Eu nunca vi esse irmão, é a primeira vez que eu estou vindo aqui nessa cidade. Eu disse: você deve estar enganado, meu amado. É a primeira vez que eu ando aqui. Eu sou um cabecinha chata lá do Ceará. Ninguém me conhece. Ele disse: não, eu conheço. Meteu a mão no bolso e tirou esse Novo Testamento, que na época tinha uma capazinha, e mostrou. Esse nome aqui, estava lá: José Ayrton Rodrigues Freitas. Verdadeiramente é meu nome. Pois eu era simplesmente um mendigo de rua, um homem lançado na sarjeta da desgraça. E você, na direção de Deus, entregou um Novo Testamento. E o poder dessa palavra transformou a minha vida. Eu li somente um versículo e falou tremendamente. Eu procurei um pastor aqui na cidade, e ali ele me acolheu, me levou a uma clínica, cuidou de mim, né? Eu tive um renovo. A minha família me acolheu, que tinha me abandonado há muito tempo. E hoje eu sou um presbítero aqui na igreja. Meus amados irmãos, aquilo foi uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, por ter visto aquele homem naquela situação e ver o transformar pelo poder da palavra, o poder de um Novo Testamento, que para muitos é nada e para mim é tudo. No dia que eu recebi lá em Santa Catarina era um garoto. Eu disse: um dia eu vou ser um desses homens. E o motorista disse: isso aí é só coisa para homens ricos, para americanos. Que o homem era bem vermelho, para americanos. Eu disse: mas um dia eu vou ser um desses homens, para fazer esta obra, levar as boas novas, buscar alma para o reino de Deus. E para a honra e glória do Senhor. Há 4 anos sou Gideão, com muito orgulho, muita felicidade. Para mim não tem obra mais maravilhosa do que esta obra gideônica. Pastor, obrigado pela oportunidade, em nome dos Gideões Internacionais, igreja, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade, que o Espírito Santo possa completar no coração dos irmãos aquilo que eu não pude colocar. Deus abençoe. Obrigado.